Olá, bem-vindos. Estamos novamente com vocês na série de conversas com Rav Lightman. Olá, Rav Lightman. Estou contente que vocês estão conosco na aula. Eu trouxe o caderno. Eu lembro que eu peço para que vocês façam o mesmo. E vocês estão junto conosco aqui. Eu lembro aos espectadores que estamos numa situação especial. Aqui nós queremos nos assemelhar ao nosso estudo, que as pessoas podem ser de Israel ou podem estar em qualquer outro país. No lugar onde eles trabalham, eles podem dedicar alguns momentos para estudar conosco e com Rav Lightman. E isso, por favor, vamos falar hoje sobre a nova geração que nós desejamos ver neles, nós, e ao menos por nossos filhos, que nós esperamos que eles tenham o melhor nas suas vidas. Nós não pensamos que eles estarão numa sociedade de competição no qual cada pessoa deve se proteger dos demais, de brigas ou perigos. Nós começamos com toda essa abundância. Não desejamos que eles passem pelas mesmas crises que nós passamos e sentimos e que vão aumentando no dia a dia. Não desejamos que eles estejam numa sociedade na qual eles devem ter medo de sair de casa ao anoitecer. Não, tem muitos lugares que são assim. Não desejamos que eles estejam numa sociedade na qual ninguém sabe o que vai acontecer de um momento para o outro, de ano para ano. As condições da vida vão sendo mais difíceis se nós levamos em consideração o ano de 2011, que acabamos de terminar, e os anos anteriores. Nós vemos que apenas em 2011 o número de suicídios subiu 50%. O percentual dos divórcios, a depressão também aumentaram 50%. 30% de atos criminosos, todas as opressões, os estados de depressão, 50% aumentaram todas as calamidades da natureza, o grande tsunami que aconteceu no Japão, terremotos, erupções de vulcões. Nós tivemos também problemas na tecnologia, como uma explosão num poço de petróleo no Golfo do México, e também mais e mais atividades que vão aumentando e nós vemos na nossa vida. Claro que estão falando que o número de desempregados subiu, aumentou para 70%. Os casos de violência, atos de crueldade nas escolas, doenças especiais, tudo isso aumentou num percentual para um percentual alto. Para estados trágicos. Nós vemos que as drogas e o alcoolismo
aumentam com relação aos problemas que nós temos no mundo, a falta de alimentos, problemas de segurança no mundo em geral, toda espécie de revoltas na sociedade do mundo. Estamos num estado muito, muito perigoso, no qual as pessoas deixam de sentir, não porque esses estados passam, mas porque nós não somos capazes de pensar nessas coisas e tratamos de nos desconectar do que acontece e seguir com as nossas vidas. Mas, de todas as formas, se pensamos nisso muito seriamente, na verdade, o mundo está começando com uma nova geração. Nós lhe entregamos um mundo que não está preparado para uma vida boa, para uma vida tranquila, que permita ao homem um bem-estar, satisfação, felicidade. Nós perdemos o caminho do desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos com o nosso egoísmo. Ele nos empurrou para que nos desenvolvêssemos e para que descobríssemos maneiras novas para viver, sociedades, políticas, desenvolvemos a ciência, a tecnologia, muitas coisas, através do nosso desejo de desenvolver, para nos beneficiar e prosperar. Mas junto com isso nós perdemos o caminho de como utilizar todos esses meios corretamente. Todos esses meios que estão sob as nossas mãos. E a humanidade parece como um grupo de pessoas que perdeu o seu caminho no meio do bosque ou do deserto e eles não sabem por onde ir. E assim nós vemos o que acontece aqui no nosso país e no mundo. Nós vemos que os líderes, nossos líderes, que tomam as decisões, os cientistas, os sábios, todos eles se encontram no G8, no G20, e eles não sabem o que decidir, eles não têm nenhum plano nas suas mãos para curar, sanar o seu país ou o mundo. E aqui nós devemos ver se tem de verdade um plano, uma visão, uma luz no final do túnel. O nosso egoísmo nos empurrou o tempo todo por trás. Nós devemos, de agora em adiante, nos desenvolver dessa maneira e esperar ver o que acontece. Pode ser também que podemos chegar a uma aniquilação total, toda espécie de desastres, epidemias, problemas no clima, problemas ecológicos. Não podemos escolher por nós mesmos uma maneira diferente de nos desenvolver. Se o homem se desenvolve através da sociedade e ele é o resultado da influência da sociedade, não podemos desenvolver uma sociedade que nos elevará a nós, e através dessa sociedade nos desenvolveremos numa direção na qual nós desejamos. Há uma evolução planejada e pode ser que nessa geração nós possamos fazer isso. Nós não podemos ver a luz em frente a nós, que a natureza não nos empurra como se estivesse nos empurrando por trás. É como se a natureza estivesse esperando e nós recebemos a sensação e a possibilidade, e pode ser que agora tenhamos o meio de desenvolver a sociedade de tal forma que, na verdade,
poderemos, através dela, na primeira vez de toda a nossa evolução, decidir por nós mesmos uma nova maneira de evolução, que pode ser, depois de milhares de anos de desenvolvimento, que nós evoluímos de uma maneira obrigatória pela natureza e chegamos a um momento que nós temos a possibilidade de averiguar e, através de nós mesmos, podemos construir uma sociedade, um ambiente que nos desenvolve a nós, que a única escolha do homem deve ser entrar nessa sociedade especial, que através dele ele receberá uma forma que a sociedade lhe impõe, e utilizar a força da sociedade para corrigir a nossa natureza, que na verdade, ao invés de ser egoísta, cega, que nós não vemos por onde o egoísmo nos empurra e faz conosco. Nós sabemos disso, que não é uma boa direção, não uma direção de desenvolvimento e bem-estar, mas nós devemos desenvolver o homem, que ele utilize o seu egoísmo para formar um ambiente bom, que através desse bom ambiente o homem venha a ser um bom homem e utilizará todos esses impulsos e possibilidades, tecnologias, conhecimento do seu ambiente, psicologia que se desenvolveu nos últimos 100 anos, a um estado no qual, depois de tudo, nós não precisamos mais que isso do nosso ambiente, que se nós criamos, como preparamos as crianças, preparamos um ambiente com outras crianças que os educam e também as pessoas que os educam, e desejamos que estejam num ambiente rodeado por instrutores nos quais confiamos e sabemos como ele utilizará todos os seus impulsos, todas as suas qualidades de uma maneira correta. Da mesma forma, poderemos fazer isso com cada um de nós. Não, nós veremos que ultimamente o nosso desenvolvimento tecnológico, econômico, nos dá muitas horas. Nós temos muitas horas livres para poder formar um bom ambiente, e pode ser que 80% das pessoas que podem trabalhar deverão trabalhar para criar um ambiente, e apenas 10 ou 20% de todas as pessoas deverão trabalhar dos 20 aos 60 anos. Eles deverão se ocupar de coisas necessárias para a nossa existência. E se nós vemos, se nos olhamos assim a sociedade humana, nós podemos ver, como nos dizem todos os ensaios, nós vemos que as pessoas desejam influência do seu ambiente. Vemos toda classe de atos de ajuda, solidariedade. Tem pessoas que apoiam e ajudam hospitais e em todos os lugares do mundo. Mas isso são poucas pessoas, é 1%, o número é limitado. Eles são idealistas. É uma maneira de egoísmo que os empurra para fazer esses atos, e eles estão dispostos a entregar a sua vida para o bem da sociedade, para o bem-estar da humanidade e o desenvolvimento da humanidade. E nós não falamos sobre eles.
mas nós falamos sobre as mudanças da educação da sociedade para que a sociedade mude e todas essas forças que hoje em dia estão para nos aniquilar e aniquilar a nós. Nós o dirigiremos para o bem do homem. E o único meio é a educação. E a educação chegará através de estudos e depois a influência do entorno, que nós devemos formar, criar tais classes de influência através dos meios de difusão, através da cultura, da música, filmes, livros, que todos falem sobre o novo mundo. E mesmo que nós não estejamos nesse estado, mas vamos tratar de fazer como nós desejamos fazer com as nossas crianças, educar-nos, ou seja, de um nível mais elevado, mais maduro, mais sério que hoje em dia, chegaremos, nos elevaremos, nos elevaremos sobre nós mesmos e de lá criaremos esse sistema de influência sobre nós, que eu saberei antecipadamente que assim eu devo fazer por falta de outra decisão. Ou seja, o ambiente influenciará sobre mim. Nós sabemos que quão forte é essa influência, que o homem o tempo todo está sob um dilúvio em toda espécie de influências do mundo todo que o rodeia, de tal forma que o costume de quando eu estou habituado a ir em todos os locais e ver através de vários ângulos, tudo isso me influenciará. Não importa tanto que as pessoas se comportam de tal forma ao meu redor. De todas as formas, a mim me influencia, não importa os demais, que na verdade eles vêm de todos os locais que estão contrários ao meu desejo. Primeiro obrigatoriamente, e depois de uma forma desejada, que eu estarei disposto pelos meus filhos e pela segurança do futuro, eu estou disposto a começar a formar uma nova classe de vida, que todas essas crises, todos esses estados que nós passamos e nós estamos sob eles, baixo deles, eles são revelações dessas falhas das quais nós não podemos corrigir a nossa natureza. Por isso, nós devemos trabalhar sobre as pesquisas, sobre os esclarecimentos, o que significa essa nova vida, essa nova existência, que podemos nos imaginar de tal forma como se fosse um sonho mais lindo que podíamos ter. E nós falamos sobre essas boas condições, pode ser um tópico, podemos dizer, mas entremos nesse sonho, sim, e podemos dizer que o estado mais seguro e feliz será que o mundo sinta-se como uma só família, na qual todos vivem em harmonia, na sensação mútua que todos dependem de todos, e o bem-estar de cada um depende do bem-estar da sociedade, que ele se preocupa por todos e todos se preocupam por ele. E esse estado vem e vai se expandindo aos poucos. E de acordo com isso,
Resulta que cada um trabalha de acordo com a sua capacidade, o quanto mais possível pelo bem do mundo, como hoje está disposto a trabalhar pelo seu bem-estar e receberá o que ele precisa para se sustentar nessa vida, trabalhar e ocupar-se pelo bem da sociedade. Nós entendemos que as pessoas, os homens, são diferentes uns dos outros. E estamos nesse momento numa sociedade humana muito diversificada, toda espécie de crenças, religiões, hábitos, costumes, modos de comportamento, sabores, costumes. E apesar de tudo, nós devemos tratar honoravelmente, com amor, a cada um, a todas as pessoas que existem na humanidade. E tratar que cada um tenha o seu local, o seu lugar. Que cada um tenha a possibilidade de viver e existir com seus hábitos, com seus costumes. E nós não vamos fazer de todos uma forma similar, apagar todas as diferenças, dominar. Nós não desejamos dominar com uma cultura feita. Não, nós simplesmente agregamos à sociedade um bom espírito para que esteja entre nós. E nós entendemos que apenas a educação gradualmente mudará o mundo. E, em verdade, é o que nos empurrará às grandes mudanças da sociedade, da união entre nós, a anulação de todas as fronteiras, a anulação dos países para uma humanidade única, unida. E enquanto isso, não desejamos colocar nenhuma barreira. Tudo o que fazemos tem que ser pelo bem de toda a humanidade. E desta forma, livre apenas através da influência do ambiente, que traga ao homem essa sensação de participação, de renúncia, amor para o próximo. Somente assim formaremos um novo mundo. Se falamos sobre Israel, em particular, podemos dizer que aqui está o segredo de que o povo de Israel é tão especial com relação aos outros povos do mundo, pois, de acordo a sua Torá, essa mensagem do amo teu próximo como a ti mesmo, ele deve trazer ao mundo o método da correção. E por isso, anula todo o antissemitismo, todo o ódio para nós, que está no subconsciente de cada um, de todos, fora de Israel. Pois está em nós esse método de correção, como formar esta sociedade. Pois nós estivemos no tempo do templo, no estado como amo teu próximo a ti mesmo, e caímos dessa altura, dessa estatura, e chegamos a um ódio sem propósito. Por isso nós devemos novamente nos criar uma maneira de amor aos irmãos, ao próximo, amor para a humanidade, e mostrar para eles um exemplo. E com isso, nós mostraremos a todos qual é o nosso propósito.
qual é a correção que deve ser feita, que nós somos os únicos que podemos fazê-lo, porque já estivemos nesse nível e até hoje em dia, e estamos de uma forma especial entre nós, que entre nós não tem chefes, nem escravos, que são níveis diferentes. Não houve no nosso povo opressões que houve em outros povos, que cada um de nós sempre foi tido como o maior segundo a nossa sabedoria antiga, e não houve nenhum. Apenas respeitavam a sabedoria, o grau de misericórdia do homem. E essas coisas que estão no nosso povo, nós devemos renovar, elevar, tirar do nosso interior e começar a respeitá-los. E nisso nós não devemos inventar por nós mesmos uma nova educação, um novo ambiente, mas que isso está neste povo, na sua natureza. Apenas despertar isso internamente, por dentro, e desta forma sentiremos que voltamos às nossas origens, às nossas raízes, a esta verdade que, enquanto isso, está com uma imagem adormecida em nós e pede para sair para fora, e sentiremos qual é o nosso propósito, por que existir, por que ser especiais, porque justamente o povo de Israel, na terra de Israel, estar aqui nesse lugar tão especial, dando exemplo para todo mundo. Que sociedade nós devemos criar? De que maneira de aproximar a vida, os vizinhos e toda a humanidade. E então ser como luz para os gentis, ser um exemplo para toda a humanidade, para assim poder ver o nosso futuro tão bom, e assim poderemos existir de uma maneira a qual está preparada para nós. Está claro que se nós nos tornamos assim para o povo do mundo, e também nós no povo de Israel de hoje, que nós estamos formando em qualquer sociedade do mundo, nem ricos, nem pessoas com sucesso, não desejarão estar na nossa nova educação, porque essas pessoas ricas construíram um ambiente artificial e pensam que estão em segurança, na educação correta, porém eles têm um mundo artificial ao redor deles. Nós podemos com a nossa mensagem levar apenas ao povo simples que sofre, que tem insegurança, falta de bem-estar, que eles sentem no dia a dia, ano a ano, que a sua vida vai se tornando cada vez mais difícil. Falta de segurança, falta de esperança por um futuro. Na educação, tudo vai se degradando. O valor da vida, o preço da vida. Como descobrimos aqui no nosso país, que anteriormente houve uma sensação de calidez, que se pertence ao povo, e hoje em dia cada um está apenas para o seu bem, e nós vemos que nós nos parecemos aos povos do mundo. E o nosso propósito ao estar aqui é formar o povo de Israel, unir-se e ser como irmãos. Sem isso nós não seremos um povo.
mas seremos como nozes numa sacola. E nós não temos outra possibilidade mas estar unidos apenas por isso. Que o mundo todo nos odeia, sob a ameaça de existência, e nós, enquanto isso, podemos suportar isso através da força, mas esse estado não pode continuar. Nós vemos que não pode seguir dessa forma, dessa maneira, mas que nós devemos atuar de tal maneira para o bem do mundo, para o bem dos povos e de Israel, seja um só. Talvez a educação. Primeiro nós, depois o mundo. Por isso, nós devemos tornar justamente o nosso povo e depois os demais. Ou seja, que a nossa difusão deve começar de cima, não pelos governos, que eles não são capazes de nos entender, porque ali estão as pessoas de mais sucesso que mantêm todos os recursos da vida. Eles formam desta forma uma vida artificial para as suas vidas e suas crianças, e eles não têm tanta necessidade de mudar todo o seu ambiente e toda a sociedade humana, mas somente o povo. Para eles, com eles devemos começar. As pessoas do povo não podem empreender de acordo com os exemplos da história que aconteceu no passado, mas pelo que acontece hoje em dia. E em que forma, a que forma deveremos chegar para poder ter um futuro para nós? Apenas se nós, dentro do nosso povo, justamente dentro desse grande corpo que são as massas, e as massas são da classe média para baixo, que a classe média ultimamente vai se deteriorando, vai se arruinando. Eles estão desempregados e resulta que o que devemos fazer é dar-lhes exemplos, enquanto a influência mútua pode nos ajudar. E justamente o orgulho, o rechaço e a competência são os que destroem a nossa sociedade. Trazer educação para o povo é necessário um grande apoio, grandes recursos. E isso nós devemos adquirir, esse apoio do povo através da difusão, que de todas as maneiras devemos chegar ao povo através das suas carências, todos os seus anseios, que eles desejam ter uma boa educação, um bom futuro para suas crianças. Nós devemos mostrar-lhes a altura dos seus olhos, a maneira, na língua, através dos meios corretos, que eles possam entender, sentir e aceitem isso. Os jornais que nós publicamos e disseminamos nas ruas, panfletos, no canal de televisão e em especial a internet, que pode chegar a cada pessoa, nós devemos colocar festivais, festas, férias nos jardins de infância, nos quais nós convidamos
as pessoas, parques nos quais nós fazemos eventos, leituras, disputas. Para que milhares de pessoas se aproximem, como mudar o ambiente, para que cheguemos a uma condição, a um estado no qual nós já estivemos como um homem em um coração, em amor mútuo. É possível uma coisa assim, através da difusão. E nós devemos entender que através do que acontece nas ruas e de acordo o que os cientistas dizem e os instrutores, os professores, nós podemos chegar a ter ter uma influência grande nessas massas e trazê-los para uma educação correta. Nós devemos entender, compreender que ao nos organizar com relação a esse mundo que nos ameaça, o valor da vida, a crise na educação, na cultura, em tudo que as nossas crianças se alimentam, nós devemos estar contrários a isso. Drogas, prostituição. Para poder avançar na vida, nós devemos criar aqui uma nova envoltura para o povo, para que possamos todos juntos poder tratar as massas de tal forma para que eles entendam que é para o seu bem-estar, é para o seu bem-estar futuro e possam aceitar este sistema para que possamos começar a educá-los e a tratá-los através do ambiente correto, que esta gente, essas pessoas que entendem qual deve ser esse novo ambiente, o quanto que eles podem influenciar a cada um, que esse ambiente seja desejável para todos, que tenham vontade de ouvir essas coisas e serem influenciados por isso. E também suas crianças serão influenciados. E nós criaremos esses sistemas até que todo o povo esteja sob a influência desse sistema e comecem a mudar. Claro que nós devemos criar um sistema de conexão, um sistema de educação, um novo sistema com princípios. Nós precisamos de muitos profissionais que nos ajudem e apoiem em todos esses meios de influência para as massas, mas novamente não fazemos de um ângulo tal que o governo e as pessoas que estão têm interesse de controlar os meios de disseminação influenciam o povo e os manipulam hoje em dia, mas nós faremos isso em conjunto com as pessoas. Nós criamos essa envoltura que os influenciará em conjunto com as pessoas, que todos juntos avançaremos para o conhecimento e o entendimento que nós estamos nos formando corretamente, educando corretamente, que o povo subirá de nível através dessa disseminação, que ele participe por si para se autoeducar. Nós apenas devemos mostrar alguns exemplos
os novos princípios com relação aos idosos, e eles poderão, junto conosco, participar ao criar esse ambiente que nos desenvolverá. E então teremos uma grande esperança que desse estado, como nós vemos hoje em dia, que parece que nós perdemos o caminho, como as pessoas no deserto ou no bosque e não sabem em que direção ir. Nós mesmos criaremos um futuro lindo, grande, bonito, não utópico, não imaginário, mas em concordância com enquanto nós mudamos através da educação, enquanto nós criamos metodologias de educação que nos mude, através da desenvoltura que nos mude, e através disso, cada vez mais e mais mudar, e chegaremos a um próximo nível da educação, e assim criamos um próximo nível com exigências muito mais altas e sob a influência, e assim nós poderemos nos encontrar conhecendo, sabendo que nós mudamos. Nós saímos do estado atual e ascendemos aos níveis do conhecimento e da unidade, e cada um de nós que deseja, que participará nisso, não simplesmente ele terá uma vida melhor e tranquila, que cada um faça de uma maneira correta, mas que através disso a causa é que os demais acabam se influenciando e aportam o sistema, e assim esse sistema vem a ser um sistema que cresce por si mesmo e resulta a primeira vez em todo o nosso desenvolvimento, em toda a história, que não apenas nós crescemos através do egoísmo que nos empurra, nós nos tornamos cada vez mais egoístas, mais cruéis, mais distantes uns dos outros, mas ao contrário, nós nos criaremos menos egoístas, menos cruéis e participaremos mais uns com os outros, justamente que nós nos educamos a nós mesmos. E então, essa grande crise na humanidade, que percebemos através da falta de educação do homem, através dos milhares de anos, será corrigido, e o resultado que nós, como centro da criação, o homem, estará a uma altura que ele poderá fazer o seu ambiente correto para si mesmo, bonito, e assim corrigirá o mundo, e também o homem, e tudo. Todos esses slogans que nós ouvimos, que no mundo todo as pessoas gritam, protestam nas ruas, justiça social, dividir os bens igualmente, participar em tudo, honra por todos, respeito por todos, tudo que as massas desejam. Nós traremos as pessoas e dizemos: vocês podem fazer uma coisa assim, nós podemos fazer por nós. O nosso planeta está disposto a tudo, apenas depende como nós utilizamos, como nós participamos, como utilizamos. E hoje em dia nós vemos que o povo que ele não tem forças, mas que ele tem uma ideia, ele tem a força,
se apenas utiliza apenas as coisas necessárias para o seu bem-estar e não apenas partes pequenas do povo têm prazer com isso, mas não apenas que tem prazer, mas que ele constrói ao redor de si mesmo uma capa de proteção e o resto do povo está oprimido. Então, estas esperanças que o povo menciona sobre uma vida normal, não abaixo da linha de pobreza. 45 minutos. Posso perguntar algo? Sim, diz o Rav. Primeira pergunta. Durante a sua conversa, o senhor mencionou toda espécie de maneiras, o ego. O senhor fala que ele é como um motor que nos desenvolveu. E de vez em quando o senhor diz que somos demasiadamente egoístas. Por outro lado, às vezes, menos egoísta. Isso me confunde um pouco. O senhor pode explicar isso? Nós falamos, é o único ser no qual o ego se desenvolve de dia a dia, de ano a ano, de geração a geração, em toda a sua vida. E nós, na nossa maneira de desenvolvimento, somos muito diferentes uns dos outros. E não tem um exemplo tal nos animais. Nos vegetais, claro que não, só nos homens. E nós devemos, na verdade, ver nisso uma força, uma boa força, como qualquer coisa que tem na natureza. E tudo que vem ao homem e ele começa a utilizar para o seu bem e para o mal dos outros, nós devemos comprovar, nós devemos ver essas coisas, ter essas coisas através da educação, mostrando que no final de tudo ele não vai ter um benefício disso, mas que a sociedade não está de acordo com isso. Porque com isso ele causa dano ao ambiente e, por fim, a si mesmo. E por isso o egoísmo é uma boa qualidade que, através dela, nós nos desenvolvemos. É que para alimentar a minha família, ao invés de suar de manhã e à noite com um pedaço de terra com os animais, trabalhando de manhã até de noite, hoje em dia é suficiente através do nosso desenvolvimento egoísta. Que eu tenho mais máquinas, mais meios tecnológicos, biológicos, na agricultura, que serão suficientes. Será suficiente trabalhar 2 horas por dia. E com isso eu me provejo alimento, vestimenta e moradia. E claro que é um grande número de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas. Nós somos que cada um pode trabalhar 1 ou 2 horas por dia. E com isso, prover tudo o que nós precisamos, tudo o que necessitamos. E com isso não viver abaixo da linha de pobreza, mas ter um lar para cada um, cada família, preocupação, férias, vestimenta, tudo o que o homem precisa, educação para os seus filhos, tudo isso. Primeiro que o homem precisa, porque ele vive para poder existir. E nós podemos conseguir isso, realizar isso. Até aqui que nós chegamos com o nosso egoísmo. Muito obrigado ao egoísmo que nos empurrou para nos envolver, mas nós chegamos a uma situação tal que começamos a utilizar
estas capacidades para bombas, armas, que nós dominamos homens, temos medo pelo futuro, temor, nós nos envenenamos, arruinamos o planeta e aqui nós devemos encontrar as fronteiras, os limites, até onde esse desejo de desenvolvimento é bom e quando ele é ruim. Então nós veremos que o problema está na utilização do desejo, que o meu desejo é dirigido para o bem dos outros, dos demais, seguro que isso será para o bem de todos e seguro que eu participarei com eles. Eu utilizarei até o limite que seja bom para o mundo. E o mundo estará em equilíbrio com a natureza e não utilizam mais o que eles precisam e deixar o demais para as próximas gerações. E não sujará o planeta, que nós já não podemos viver nele. Não tem água potável, não tem limpeza. Então, todo instrumento através do qual eu posso me dirigir pelo bem e não pelo mal, a mim e aos demais, ao nosso egoísmo, é apenas a intenção. A intenção pelo bem dos outros. Isso é tudo. Digamos, eu tenho em casa tudo o que eu preciso, toda espécie de aparelhos, tudo o que eu preciso, e tenho uma criança pequena, o que eu faço? Eu faço eu coloco eu percebo que ele esteja protegido no seu quarto, que todos os jogos não tenham pontas agudas, e mais coisas que não tenham pontas que possam machucá-lo. Desta forma, a propósito, eu crio ao redor dele um ambiente tal no qual ele esteja seguro e ele possa se desenvolver. E quanto mais ele entende, ele sabe perfeitamente como utilizar todos os meios, então eu lhe permito, porque eu sei o que ele utilizará para o seu bem. O seu bem. Aqui eu devo preparar o ambiente que não seja cada um por si, mas que seja para o bem dos outros. Por isso, nós entendemos que o nosso egoísmo nos trouxe a um desenvolvimento incorreto. Em vez de utilizar as coisas para o bem, desenvolvemos armas onde podemos dominar homem a homem. Por isso, somente através da educação, que lhe dá ao homem a intenção de trabalhar pelo bem dos outros, aqui você pode nos manipular de tal forma em todos os seus atos, na sua utilização das suas capacidades para dirigir-se a um local correto, onde está esse limite enquanto o ego é bom ou ruim. Cada homem, de acordo com a educação que ele recebe, e nós devemos mostrar cada vez mais e mais exemplos no seu desenvolvimento sobre todo o seu egoísmo, até que ele possa atuar de uma maneira correta e seguro pelo bem de todos. Sim, outra pergunta. Muito básica. O senhor fala sobre educação. E aqui, eu, no estúdio, quando eu sou... o que atua como seu público, e na verdade aqui, ao falar sobre as crianças, se eu entendo o que acontece aqui nesta aula, o senhor fala sobre o que eu devo me educar. Não estou
Não me sinto confortável com esse estado no qual eu estou. Eu vim estudar, no qual eu devo, segundo o entendimento das coisas, o término que o Senhor me dá é que eu não sou uma pessoa educada. Eu te dou o término de uma pessoa egoísta que perdeu a direção na sua vida. Ele não sabe como formar uma vida bonita, que hoje está cheia de exigências e não sabe como preenchê-la, não sabe como manter a sua família, que está pressionado pelas crianças, arruinados no dia a dia, que se escapam entre os seus dedos das suas mãos e não vê um futuro bom lá na frente. Ele não tem esperança por um bom futuro, nem para seus familiares, nem para o mundo. E simplesmente trata de não pensar nisso. Por isso ainda é capaz de suportar essa vida pior que a morte. Que se inclui na crise multifacetada, completa em todos os aspectos, em tudo que se encontra no ambiente, na ecologia da natureza, em tudo. Tudo arruinado. E não tem outro caminho, não tem saída. E ultimamente, também este ambiente, também este quadro no qual existe, está completamente entregue ao trabalho, escravizado do seu dono, do seu chefe, e hipnotizado pela televisão e os meios de comunicação, tão corrompidos, eles estão sem nenhuma direção porque ele não tem trabalho, e vê que não tem avanço, não tem futuro, o que acontece daqui em adiante, não tem nada para frente. Então ele está disposto, ao menos um pouco, escutar. Eu não chego a essa pessoa e lhe digo, não conto de acordo com o que eu falei aos minutos atrás, mas eu digo, você é um homem, você pode agora mudar a sua vida. Vamos ver o que nós temos hoje e aos poucos falo sobre todos esses problemas que eu mencionei. Como podemos superar esses problemas através da criação de um bom ambiente que nos mudará a nós e assim chegaremos a ter outra vida. Vamos comprovar, vamos tratar de chegar a ter segurança, a uma boa vida familiar, a boas crianças, uma boa educação, que tenham uma ocupação e preenchimento na vida, esperança, um ambiente seguro e feliz. Como podemos chegar a isso? Nós devemos nos mudar. A sociedade é cada um de nós. E a conexão entre nós, a relação entre nós, vamos começar a mudar isso. Como podemos fazer? Nossa única possibilidade de escolha livre, no qual poderemos mudar a sociedade, é a influência sobre a sociedade. A sociedade nos influencia? Não, nós não precisamos da influência deles, não, mas que você deve, através do seu conhecimento, do seu entendimento, você é uma pessoa inteligente, o seu estado é uma porcaria, não você. O estado que você está é uma porcaria, não você.
Você é capaz de formar, de se educar. Claro que você não está educado com uma educação correta, mas você pode fazer por você mesmo. Vamos comprovar que ambiente nós podemos criar para que possamos nos educar a nós mesmos. Não tem aqui alguém que te diga, faça assim ou faça de uma outra maneira. Deixem de brigar, crianças, sejam boas crianças. Não. Devemos criar isso de uma maneira adulta, inteligente. Nós devemos criar essas coisas, porque isso vem da natureza, porque o homem muda através disso. Nós nos elevamos através do ambiente. Se o ambiente é o único meio para influenciar o homem, então eu devo criar um ambiente tal que me influencia a mim. E eu estou na minha própria educação. Ninguém vem me educar, mas que nós, junto com você, digamos que eu sou o professor que fala, mas eu vou a você e nós resolvemos o problema. Discutimos e falamos e encontramos uma maneira de influenciar que nos mudará e criará um novo ambiente. Então eu não te trato como um zero, não. Eu confio em você, na sua na questão que você pode identificar confio na sua capacidade do seu desenvolvimento para entender toda a criação, todo mundo, porque nós podemos agora corrigir a nós e corrigir a toda a humanidade, para que eles possam avançar de tal maneira que eles possam avançar por si mesmos. Ninguém virá do céu ou atrás do horizonte, ou de trás do horizonte e começará a nos educar como um jardim de infância e toda a humanidade. Não, mas aqui tem um desenvolvimento pela primeira vez na história na qual o homem se forma a si mesmo. E por isso a crise não nos permite de nenhuma forma, apenas começando a emergir o homem dentro de nós. Cada um deve ascender a um grau tal no qual participará, apoiará aos demais, amará o teu próximo como a ti mesmo. E isso significa nos educar para chegar a ser homens. E isso somos nós, no nosso entendimento e conhecimento, que entendemos o que acontece. No princípio não entendemos nada, mas começamos com essa série de palestras até que finalmente nós chegamos a tais resumos e avançamos aos poucos até que cada um entenda mais e mais. E esses resumos vão aumentando em nós, e nós devemos, através do tempo que estudamos na aula, no grupo, como você o chame, nós formamos este ambiente por nós mesmos. Aqui não apenas uma aula, não apenas um grupo que faz exercícios como no jardim de infância, mas que nós sabemos o que fazemos, por quê, para quê, o que nós devemos fazer. Cada um será como um psicólogo, um sociólogo, por si mesmo e para os demais. Cada um deve ascender a um tal grau que é um especialista na humanidade, na natureza humana.
Aqui é uma coisa e algo é o oposto. Claro que quando você veio aqui, você pode dizer que você pensou que eu era um zero, mas você não é culpado, assim te educaram, assim te formaram, por isso você está em crise. Mas eu trato honrosamente as suas capacidades, o que tem em você, suas capacidades de mudar, de fazer uma mudança. O mundo, de fazer uma mudança no mundo, que desde que eu comecei essa conversa, nós somos como pessoas que perderam o seu caminho no meio do deserto. Essa é a nossa forma hoje em dia, certo? E agora nós devemos encontrar uma direção para onde ir para uma boa vida. E nós, junto com você, esclarecemos isso, averiguamos isso. E depois que esclarecemos, o formaremos por nós mesmos. Então formaremos no meio do deserto um mundo cheio de bem-estar, de bem. O Senhor mencionou antes que cada coisa é a chave para o desenvolvimento. É que nós não temos nenhuma lei, nós não mudamos nada em todos os ambientes que existem hoje na sociedade humana, mas apenas uma coisa nós mudamos, que cada coisa que nós realizamos deve ser pelo bem da humanidade. Esta pode ser no princípio do Zhave, para o bem do grupo, depois para o bem do país e depois para o bem do mundo. Aos poucos, quanto que o homem se desenvolve, de volta, nós não... Tudo chega de acordo com o nosso desenvolvimento, conforme o nosso passo de desenvolvimento, não como na Rússia, que através da força convencer as pessoas, mas que explicar ao homem que a mudança tem que chegar porque não tem outra opção. Ou podemos chegar a uma guerra atômica para a destruição do mundo. Ou que seja, sem as guerras, percebe o que acontece? Nós mudamos para uma boa direção. Temos, depois de tudo, um cruzamento de caminhos frente a nós. Posso fazer outra pergunta, por favor, diz o Ravi? O senhor mencionou hoje que nós devemos nos imaginar o que imaginamos para o bem-estar dos nossos filhos. O senhor falou que é algo como cor-de-rosa, com futuro cor-de-rosa, de uma forma um pouco utópica. Bom, então... dentro desta direção, eu não expliquei sobre isso, mas nós não falamos sobre isso, que todos nós vivemos em um só nível, cada um recebe o que precisa para a sua existência normal, cada um se preocupa pelo bem-estar dos outros e cada um de nós tem, fora de um nível de vida, ele pode participar também na sociedade, e que nós preenchemos tudo isso, todas essas situações no ser humano. Domínio e todas essas coisas existem no homem. O ego ainda existe na sua forma clássica, mas nós devemos estressá-lo de uma maneira nova pelo bem da humanidade, e aqui nós devemos mostrá-lo de uma maneira nova, como eu posso utilizar o domínio, a força e tudo para poder ser suficientemente astuto para trazê-lo pelo bem ou pelo mal, para trazer o bem e não o mal. São coisas muito importantes que podem ser aqui
ואף אחד לא אומר שאנחנו צריכים להישאר באותה צורת החיים שלכל Ninguém אחד pode יש dizer que nós devemos אוכל ממשפחה, ficar na mesma forma de vida na qual cada tem lar, segurança, saúde, educação, mas que o nível de vida no mundo podemos acendê-lo, estar em equilíbrio com a natureza e não ter esses golpes que a natureza nos dá e podemos nos desenvolver mais e mais para frente. Ninguém falou que o homem deve viver como uma besta ou existir como uma besta. Uma vida normal, que tenhamos um propósito, que todos estejam acima da linha da pobreza. מעניין לנו לבנות בתי משפט החדשים האלו. איך אנחנו נדון את האדם, עד כמה שנכון או לא נכון, מחשבות ורצונות ומעשים שלו, איך הוא צריך להיות. זאת אומרת, זו אותה הסביבה שאנחנו מדברים שעל ידי האדם מתחנך רק למקרים המיוחדים שאנחנו מבינים את זה, וגם אנחנו נעשה עכשיו את זה fazer leis, como tem que estar esse mesmo ambiente, o homem se educa. Também daremos exemplos tais nas nossas aulas e todos que se comporta de uma maneira correta, ele saberá segundo o que ele vê no seu ambiente, se ele está de acordo com ele ou não. Se sua intenção é para o bem do ambiente, da sociedade, então ele receberá honra, todos o respeitarão com medalhas, mas se ele atua contrário à sociedade, a pressão da sociedade o obrigará a mudar a sua opinião. Então ele se sentirá bem, mas não que isso se faz através de prisão ou opressão, mas apenas através só através da influência do ambiente, da família. Nós devemos ver como o homem exige para si mesmo na sua vida uma vida tranquila, ou que não. Nós pensamos que terá um serviço especial que saberá, através de computadores, anotar todas as exigências de cada um, de acordo com seus costumes e caráter, e prover a cada um o que ele precisa, e o homem receberá o pacote necessário para a sua existência. Necessário ou não necessário, eu não sei como defini-lo, mas a pessoa não precisará se preocupar pela provisão das suas necessidades. Tem muitas coisas nas quais nós podemos falar sobre elas. Como manipulamos a sociedade, o ambiente, se é através desses sistemas que nós temos hoje em dia no país, ou precisamos de novos sistemas, tais que o tempo todo estarão sob a influência do entorno, sob crítica social. São coisas muito interessantes, mas de cada coisa a aprender como podemos melhorar é o principal. Ou seja, que nós o tempo todo desenvolvemos a sociedade, e a sociedade a nós, e nós a sociedade. Cada vez a sociedade tem que estar mais avançada que eu, por um lado,
então me influenciará. E se eu me localizo nessa, se me coloco dessa maneira, eu avanço pouco a pouco, para que possa haver quem pode me educar para eu aprender dele, como me comportar, como esta imagem me influenciará, como eu formo isso como uma imagem frente a mim, que me educará, que estarei em contato com isso, que este sou eu num estado mais elevado. Assim eu me vejo num estado mais elevado. E então assim eu desejarei igualar-me a esta forma, com esta imagem que eu me formo. Eu formo na minha mente de me igualar a igualar as qualidades entre eu e ele. Ou seja, quanto que ele tem piedade, amor, participação, unidade para mim, como se fosse de um instrutor ao aluno, ao estudante. Isso significa igualar as qualidades. No entorno será, o ambiente será o que me educará. É uma imagem de Zohar. São qualidades nas quais eu me imagino, mas não é algo fantasioso, mas é um pouco melhor que as minhas atualmente. Como eu posso imaginar isso? Eu me vejo e comprovo como eu me vejo hoje nos meus comportamentos incorretos e feios, o quanto Moshe revela em mim, e nesta rodada no qual se revelou frente a mim, eu desejo corrigir, então eu posso ver essa roda de uma maneira oposta no ambiente. Não entendi, Zoren diz. Eu vejo que está bem em mim. Ok, entendi. Que mais? Qual é a próxima etapa? É comprovar o meu comportamento com relação aos demais. Se ele está bem ou não com relação aos outros. Eu comprovo isso? Não. Você vê isso em você. Esse é o ponto com o qual nós começamos. Bom, qual é o próximo passo? Como você gostaria de se ver a si mesmo, mais para frente, corrigir esses comportamentos com relação aos outros. Sim. Ou melhor dizendo, você se imagina mais num nível mais elevado, pelo bem dos demais, pelo bem do ambiente. Isso se chama a imagem do mestre, do professor, de quem me educa, do ambiente. Isso se chama que cada vez escolhe um ambiente melhor. Está bem, eu imaginei. Agora começa a se impressionar desta maneira, dessa imagem. E conseguir para esses princípios, essas qualidades. Como o Oren pergunta, que você cada vez imagina uma imagem melhor. Está bem, eu imagino algo que não está em mim. Trata cada vez de se atrair para isso. Como o Oren pergunta. Quando você se imagina coisas melhores com relação a você, então você está no estado no qual você está disposto a avançar, mas não sabe como. Não sabe como avançar. Isso é o que você pergunta, certo? Pede para o ambiente que te influencie.
pelo bem ou pelo mal, que se você está num ambiente melhor, ele te apoiará a chegar a esta forma que você está imaginando agora. Como você chegou nesse estado no qual você se sente mal, porque você está num ambiente. Por isso, o que significa isso? O Ari pergunta. Eu estou no círculo. Esse círculo, eu vivo. Nesse círculo, são pessoas que me rodeiam. Num sistema que se chama educação integral. Sinto neste círculo de pessoas, descubro neles o quanto eu não me comporto bem. Sinto como eu devo me corrigir, como eu devo me comportar. Isto significa que eu me conheço o meu mar com relação ao meu entorno e o meu ambiente com relação a mim. Me mostra o próximo nível, o próximo degrau. Se eu não tivesse reconhecendo esse mal, eu estaria unido com eles, abraçados com eles, em todas as minhas qualidades internas, em igualdade com eles. Sim. Antes o senhor falou que eu devo me imaginar. De repente o senhor fala que também o ambiente tem que fazer isso. É o mesmo, Ravi diz. Eu gostaria de entender como fazer, de onde chegará esse conhecimento do mal, de onde ele vem, através disso que você está incluído no ambiente. Com relação ao ambiente, quando eu estou próximo deles, eu posso identificar o mal em mim, isso é suficiente. Depois o senhor falou que você entendeu isso? Sim, o segundo passo. Então eu vejo que eu me comporto mal com eles. De outra forma eu os abraçaria. Não. O Ravi diz, deve ser em igualdade de forma interiormente. Como eles para você, como eles se comportam com você. Porque você os indica a eles quando você está mal, no que você identifica. Isso significa conhecimento do mal. Conhecimento do mal com relação ao quê? Tem que ter uma medida. O bom deve ser com relação ao que eles entendem como bem. E também como você entende, como você identifica isso. Você identifica um bom comportamento com eles e deles para você. E o seu incorreto com eles. E a diferença entre eles é o reconhecimento do mal. Tá bom, então o que fazemos de agora em adiante? Com isso, você se sente mal através da influência deles para você. Você sente o quanto você é inferior a eles, pois eles te mostram nas suas qualidades um ponto positivo. Eles se comportam com você como se fosse algo positivo. O ambiente que se comporta com relação a você e a relação como eles se comportam para você, você vê como algo elevado. Isso está bom, isso tem um valor maior. Com relação à maneira em que você se comporta com eles. Você está no nível inferior. Você também sente isso no seu egoísmo inferior? Isso te permitirá ansiar, igualar-te com o ambiente.
comportar-se com eles de uma maneira correta, diz o Oren. Por um lado, você vê uma falha no ego, por outro lado, você não tem outra opção, mas que isto te empurra a aproximar-se desse, ao te igualar na sua forma, parecer-se a eles. E então, cada vez, o ambiente te mostrará esses exemplos e você, por falta de opção, começará a parecer-se com eles, como uma criança, como as crianças no jardim da infância, que eles aprendem das professoras, dos professores. Eu conheço, eu vejo o meu neto e posso perceber como ele se comporta com relação à professora. Ele não precisa de nada mais. Por mim, eu fui a esse professor e falei que você era assim, assim. Como o senhor sabe, eu vejo no meu neto. Muito simples. Ou seja, o ambiente educa a pessoa e também o homem, de todos os modos, deve utilizar as forças para estar unido com seu ambiente, mas não são forças, mas são relações que influenciam uns aos outros, para que se aproximem mais e se incluam mais, e dentro dessa união natural, nós veremos mudanças em cada um. O importante é que sempre entendamos a direção do ambiente, que seja sempre para a união e para o amor. E então cada um desejará, ele mudará. Claro que conhecemos a natureza do homem, cada um sabe, mas por falta de outra opção, ele entrará num sistema que o mudará, contrário ao seu desejo, contrário ao seu desejo primário, contrário à sua natureza egoísta, que muda nele, muda apenas a utilização do seu egoísmo, que o seu egoísmo utilize para o bem do seu ambiente, da humanidade. Cada um que passa por essa educação se dirige para o novo mundo. Gostaria de fazer um resumo sobre a nossa palestra. O que eu posso dizer é que formamos uma nova sociedade. É a primeira aula com esse assunto. Nós temos aqui muitos pontos com os quais nós podemos começar novas palestras. E isto de acordo com as listas de Baal Hassulam, do artigo A Última Geração. E terminamos. Muito obrigado que estiveram conosco. Voltem às próximas aulas.